Agora, vamos levar a perspectiva de que todo mundo aqui já fez tudo isso. E que isso é uma aula normal agora para o curso da Polícia Civil, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada em alguns pontos específicos do direito penal. Moçada, presta atenção. O que eu botei aqui para vocês? Preste atenção. Os editais anteriores, tá? E uma coisa muito interessante para nós, isso aqui é muito bom para nós. As últimas provas foram feitas sempre pela mesma banca, ok? As últimas provas foram feitas pela mesma banca, tá? Diferentemente de alguns concursos com os quais eu estou trabalhando agora, que as últimas bancas não são as mesmas. Ou seja, me deixa um pouco na dúvida, né? Até agora, antes da entrevista, também me perguntaram, e aí, o que você acha, tal. Pô, quando vem de uma mesma banca, é mais fácil tu imaginar o que vai acontecer. Como é o caso de vocês. Então esse é um ponto positivo para nós. Vem sempre a mesma banca. Então nos últimos concursos a gente tem o sistema CAF sempre aí. Opa, então legal. E se a gente der uma olhada nos editais, no conteúdo, na ementa dos editais, tu vai ver que não foge da ideia. Legal? Ou seja, se a gente vai ter uma perspectiva de futuro, a perspectiva de futuro é que isso aqui seja reprisado. É que basicamente essa ideia esteja lá. Ok? Basicamente essa ideia esteja lá. Pode mudar? Óbvio que pode, a gente não tem o edital ainda. Legal? Mas a tendência a julgar pelo fato de que as últimas 3 provas são da mesma banca e de que as últimas 3 emendas de direito penal, por exemplo, foram basicamente as mesmas, que nós vamos ter algo muito parecido com o que está acontecendo. Algo muito parecido com o que já está acontecendo. Legal? Então isso é um ponto muito positivo para a tua preparação. Para quem quer se preparar pré-edital, esse é um dos melhores pontos. Melhor do que isso, só se a banca já tivesse posta lá. Né? O governo do estado está negociando com a CAF para mais um concurso, sei lá. Tá? Mas do contrário, esse é o melhor dos quadros que nós temos. Legal? Então o que você vai fazer? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos estudar a CAF, velho. Nós vamos estudar muito a CAF. Legal? Professor, não tem questão da CAF sobre esse ponto. Procurei e não estou achando. Mas esse ponto é interessante. Então resolve outras. Legal? Mas dá preferência ao sistema ACAF, é o que nós vamos fazer também. Tá? Vamos dar preferência ao sistema CAF. Agora, não achei alguma questão sobre esse ponto. É um ponto que eu acho interessante. Tá, então eu vou trazer outras bancas para você. Tá? Mas a CAF nós temos que dissecar. Legal isso? Gente, presta atenção. A partir do momento que tu começa a dissecar uma banca, tu começa a ter conceitos da banca. E isso é fundamental. Ontem de manhã, eu dando aula de Direito Penal para o pessoal que vai fazer o concurso de analista do TJ, e o último concurso foi da FGV, a FGV, em uma das questões, conceituou o bem jurídico. Ela conceituou o bem jurídico. Rapaz, a hora que eu vim dar aula para esse pessoal, eu não vou trazer um conceito de bem jurídico. Eu vou dizer o que a FGV disse que é bem jurídico. E se a FGV mudar de opinião, opa, teve problema, vamos recorrer dessa questão. Ou se já disseram que bem jurídico penal é isso, como é que vocês vão agora dizer que é outra coisa? Legal? Então esse é o ponto. Para quem já está estudando para concurso, já deve ter percebido isso. Tem gente que diz, a CAF pensa de um jeito, o CESP pensa do outro, a IOBV pensa assim, FEPESE disse que não. Tá? Isso acontece muito com algumas bancas. Muito. Em matéria de direito, isso acontece muito. Tá? A CESP, por exemplo, tem algumas posições e alguns pontos que outras bancas não seguem. Mas isso é comum. Então o que a gente tem que fazer? Tem que focar na nossa banca, pô. Óbvio, tem que focar na nossa banca. Legal? Então o que a gente tem que fazer? Vamos pegar o sistema CAF, vamos dissecar direito penal para a Polícia Civil, depois tentar para outros cargos e depois a gente abre trabalhando com outras questões. Mas vamos privilegiar isso aí, ok? Pô, professor, e se não for o sistema CAF, a nossa prova mudar, sei lá, for outra banca qualquer? O tempo de estudo não foi jogado fora, pelo contrário, né? Mas esse é um curso pré-edital. E aí o que acontece? Quando sair o edital, a gente foca 100% na banca que vai ser, tá? Obviamente. Mas o estudo base, obviamente, que você vai aproveitar muita coisa. Tá bem? Então veja, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não fiquem com medo de um curso pré-edital. Tipo, e se vir a banca, outra banca, se vir outra banca, a gente vai ter o tempo do edital para se preparar especificamente para aquela banca, já tendo uma boa estrutura do que estudamos. Ok? Óbvio, em qualquer dos quadros, em qualquer das perspectivas, ter feito um curso pré-edital é importante. Legal? E vai ser muito proveitoso para você. Tá? Entenderam isso? Então tá bem. Olha só, sistema CAF aqui para você também no concurso de 14. Legal? Bom, botei aqui como objetivos para a gente trabalhar, né? Objetivos do curso, trabalhar as tendências e conteúdo teórico, basicamente, e questões de prova. Isso aqui é a capa do meu livro, que eu estou lançando agora esse mês. Eu trouxe para vocês, até para fazer já uma publicidade com vocês, sobretudo porque tá crise, mas o que tem de concurso aberto é um espetáculo, né?
Bom, aliás, hoje até foi publicado o edital da Defensoria Pública do Estado, né? Um concurso para defensor público, pede os 3 anos, mas enfim, como eu sempre sinto uma dificuldade dos meus alunos, isso é muito corriqueiro, isso vem desde a graduação, isso é meio que uma cultura nossa. Tá? Nossa não, é uma cultura de quem estuda direito, né? Ter um pouco de dificuldade com a parte geral do Código Penal, eu resolvi fazer então esse trabalhinho, onde eu selecionei 425 assertivas de prova para ilustrar a teoria geral do crime. Legal? Então veja, sei que tem muita gente com problema em teoria geral do crime com direito penal. Aliás, né, é muito comum, vocês aqui que já passaram pela graduação e que fizeram direito, por exemplo, é muito comum a pessoa se apaixonar pela ideia de ter direito penal, né? Ah, que legal, semestre que vem eu vou ter direito penal. Aí, sei lá, acha que vai ter aula com o Datena, com o Hélio Costa, não sei o que a pessoa pensa, né? Não sei o que ela pensa, né? E aí o cara chega em sala de aula e começa a dar princípios para a pessoa, fala uns 3, 4 nomes em alemão, cita mais uns 2, 3 doutrinadores em espanhol, começa a fazer um quadro da evolução da teoria do direito. Aí o cara começa a esmurecer na cadeira, assim, né? Do tipo, mas eu não vou ver sangue? Não, é que teoria do crime é teoria de direito. Então, veja, e é complexo, eu não sei o que você pensa, mas eu, quando estava estudando direito lá na minha graduação, eu tive muitos problemas com a teoria do crime. Muitos mesmo com a teoria do crime. Tá? E vejo que os alunos continuam tendo problemas com isso. Então, o que eu fiz? Inspirado até num livro de um querido professor chamado Edmundo Bastos Júnior, que escreveu um livro que eu acho fantástico, chamado Direito Penal, Parte Geral, em Exemplos Práticos. Talvez alguns de vocês já deva ter tido contato com esse livro. O professor Edmundo foi juiz auditor da Polícia Militar de Santa Catarina, foi delegado de Polícia Civil. Inclusive, o encontrei esse domingo num restaurante. Tá muito bem, diga-se de passagem. O professor Edmundo fez esse livro, foi um grande sucesso. Depois eu pensei, pô, se ele ilustrou toda a parte geral do código a partir de exemplos, porque todo aluno pede um exemplo, né? Só dá um exemplo disso. Eu pensei, pô, por que não fazer para o pessoal que está fazendo concurso público a ilustração da parte geral a partir das questões de prova? Ou seja, o aluno vê como é que está caindo em prova. E é ponto por ponto, moçada. E são 425. Pensa no trabalho que eu tive, né? Então pensa no meu verão como é que foi. Foi selecionando questão para você, tá? Então eu explico como é que funciona a teoria do crime e já te mostro ilustrando com base em assertivas de prova. Está rodando o livro agora, está sendo impresso, acho que agora, final do mês, deve estar sendo lançado, tá? E fica aí a ideia, a teoria geral do crime ilustrada por assertivas de prova. Tive a honra de ter sido prefaciado pelo professor Alexandre, tá? Que é alguém também muito dedicado ao estudo das ciências criminais. Então já fica a ideia aí para vocês e muito do que eu trabalho já está aí dentro também. Legal? Agora, para a gente trabalhar hoje, o que eu preparei para ti? Algumas questões, tá? Algumas questões por meio das quais a gente já começa a relembrar uns pontos. Preste atenção, dinâmica de trabalho. Isso é sempre importante. Dinâmica de trabalho. Nós vamos trabalhar questões, em cima das questões eu vou comentar alguns pontos específicos de direito penal e, principalmente de direito penal, parte geral. Ok? Principalmente. Eu até selecionei uma questão, não sei nem se vai dar tempo da gente chegar lá, mas eu selecionei uma questão de parte especial que trata dos crimes contra a administração pública. Uma parte muito importante, né? Para qualquer concurseiro. Essa, inclusive, é uma outra dica, hein? Outra dica importante. Capítulo 1 do título 11 do Código Penal, dos crimes contra a administração pública praticados por funcionário público, são clássicos de prova. Clássico, já ouviu falar em clássicos de prova? Isso é um clássico de prova. Legal? Peculato, corrupção passiva, concussão, prevaricação, condescendência criminosa, conceito de funcionário público, inserção de dados falsos em sistema, modificação. Isso aí cai em prova? Não, isso despenca em prova. Ok? Então nunca é tempo perdido estudar isso, porque em qualquer concurso isso cai. Legal? Agora, por exemplo, nós estamos nos pautando no edital, no último edital da FGV para o técnico e para o analista geral do Tribunal de Justiça, o edital deles pedia Código Penal, só o capítulo 1 do título 11. Nada da parte geral, era capítulo 1 do título 11, dos crimes contra a DM, artigo 312 até o 327. E depois pede também o artigo 359, dos crimes contra as finanças públicas, que é algo muito tópico, né? Nem sei por que estava no edital isso aí. Mas enfim, uma crítica até que eu já faço aqui à banca. Não acho que não precisava, não tem nada a ver com o cargo, mas enfim. Tá? O fato é muito importante. Agora, fundamental para entender direito penal e para provas do nível da tua,
para duas ideias, então, para se entender direito penal, e essa informação eu sempre passo para os meus alunos da graduação, mas também para concurso público, fundamental tu ter noção sobre a parte geral. Fundamental. Fundamental. Legal? Por isso, mais uma vez, eu resolvi fazer aquela obra, porque eu vejo que há uma grande dificuldade das pessoas em relação a isso, tá? Embora o meu trabalho não seja um trabalho sobre toda a parte geral, né? Seja específico sobre a teoria do crime, vamos ver qual é a aceitação do pessoal, se for o caso, eu vou expandir e faço a parte geral inteira. Mas, por enquanto, ali no trabalho está do artigo 13 ao artigo 31, que começa com a relação de causalidade e vai até o concurso de agentes, que é a teoria do crime, né? É a teoria do crime, ok? Mas vamos lá, vamos dar uma olhada em algumas questões, então, da CAF, para a gente ver como é que essas questões caem e para a gente já começar a trabalhar alguns pontos em cima delas. Bom, lá no teu edital, pelo menos nos 3 últimos, preste atenção, nos 3 últimos, está escrito que os princípios constitucionais do direito penal vão ser cobrados em prova. E olha só que interessante, eu fui atrás dessas questões e de fato encontrei essa aqui, da prova de 14. Acerca dos princípios constitucionais e infraconstitucionais do direito penal, é correto afirmar exceto. Bom, só uma coisa específica. Esse exceto aqui está começando a ficar em desuso. A orientação pedagógica que as grandes bancas de concurso público têm hoje no Brasil, inclusive uma orientação pedagógica também passada para quem é professor de graduação, etc., é que nunca faça isso, exceto, né? Ou peça, por exemplo, a incorreta. Tá? Então vocês vão começar a ver que as grandes bancas de concurso público, aquelas mais famosas, estão começando a abandonar o pedido de questão incorreta, né? Ou exceto. Ou seja, se pede a questão correta, porque isso geralmente dá um tilt na cabeça do aluno, né? O cara tem que pegar a incorreta, ou seja, não é pedagógico, tá? Não é pedagógico. E embora eu vou ser bem sincero para vocês, para estudar eu adoro a questão incorreta, ok? Por quê? Eu tenho mais contato com o que a banca pensa sobre o assunto. Exemplo, alternativas A, B, C, D e E, se me pede a incorreta, veja, eu tenho a A, B, C e a D para saber como é que a banca pensa sobre aquele assunto. Então, para o meu banco de dados, para a minha formatação da ideia sobre a banca, é sempre muito melhor, tá bem? É sempre melhor. Mas, enfim, saibam, tenham essa noção de que pedir a incorreta, pedir o exceto, pedagogicamente está sendo abandonado, tá? E, eventualmente, claro, uma outra banca ainda vai fazer isso, tá bom? Mas saibam que essa é a tendência de agora. Mas vamos lá. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. Moçada, essa questão eu resolvi colocar para vocês, inclusive, claro, né, isso aqui não faz parte da questão, eu fui atrás para fundamentar a resposta, né? Constituição Federal, artigo 5º, lá no inciso 46, justamente por quê? Para te provar uma coisa agora, enfatizar um método de estudo. Lembra que eu falei para você que é muito importante a resolução de questão? Lembra que eu te disse? É fundamental a resolução de questão? Tá, legal. Só que presta atenção, tu tá vendo que é letra da lei, no caso aqui, letra da Constituição? Ok? Então vamos começar a delimitar o nosso método de trabalho específico para a prova de polícia civil, específico para os cargos de agente e de escrivão. Diferente seria para delegado, seria diferente, porque eu ia ter que trabalhar um pouco mais com súmula e eventualmente com algumas perspectivas doutrinárias e jurisprudenciais, tá? Mas especificamente para cargo de agente de polícia, comissário, né? Ou escrivão, moçada, é letra da lei. Vocês estão vendo isso aqui? É letra de lei. Então, quem leu a Constituição, sabe. Quem leu a Constituição, sabe. Por isso que eu estou te dizendo, tu já tem uma certa facilidade em alguns temas, alguns pontos. Já, professor, então dá-lhe a resolver questão. Dá-lhe a resolver questão. Só a questão. Entendeu isso? Professor, não está dando certo, estou errando demais. O que é não dar certo? Olha, menos de 70% a 75% é ruim. Ok? Vai ter que mudar. Não está dando certo. Ok? Significa o quê? Vamos ter que voltar a ler questão, vamos ter que voltar a ler a lei seca, ou a Constituição, tá? Vamos ter que voltar a ler a lei ou a Constituição e vamos ter que, se não melhorar, pegar um material de suporte, foi aquilo que eu disse antes, ok? Um materialzinho de suporte vai ser interessante. Agora, isso aqui prova para vocês que letra de lei resolve teu problema, Então presta atenção, vai ter que ler muita lei seca, muita, mais muita, e muitas vezes, para fazer o processo de memorização. Tá bem? Segue aqui, ó. O princípio da intervenção mínima preconiza que a criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário para a proteção de determinado bem jurídico. Bom, aqui
Professor, o senhor concorda comigo que só a lei não ia dar conta? Não, só a lei não ia dar conta. Aqui eu já preciso conhecer alguma coisa já de estrutura de direito penal. Por isso que eu te disse que o meu método de trabalho para essa prova é teoria e lei. Teoria, lei e, obviamente, questão. Tá? Teoria e lei, porque só com a lei tu não resolve. Ok? Princípio da intervenção mínima está em algum lugar explícito. O direito penal é pautado pelo princípio da intervenção mínima. Bom, isso é uma tradução que a gente faz de várias legislações e do princípio ético que nós temos na Constituição e no direito penal. Essa é uma ideia que nós temos. Legal? Agora, para a prova, presta atenção. O princípio da intervenção mínima é muito importante. Ele é fundamental. E por que ele é fundamental? Porque o princípio da intervenção mínima, moçada, presta atenção no que eu vou dizer. Ele é dividido basicamente em dois outros princípios que despencam em prova. O primeiro deles, já ouviram falar em princípio da subsidiariedade do direito penal? Fundamental! Um monte de prova isso é pedido. Legal isso? E outro princípio clássico de direito penal que é decorrente do princípio da intervenção mínima, o chamado princípio da insignificância, também conhecido por muitos como o princípio da bagatela. Olha que baita questão de prova. Posso afirmar que o princípio da insignificância ou bagatela é decorrência do princípio da intervenção mínima? Dá. Dá sim, sem problema. Posso afirmar que o princípio da subsidiariedade do direito penal é uma decorrência do princípio da intervenção mínima? Dá também, sem problema. Legal? Então presta atenção aqui na dica que eu vou te dar. O que significa a intervenção mínima? Significa duas coisas. Primeira delas, que o Estado só vai criminalizar condutas quando aquela conduta for absolutamente necessária para proteger um bem jurídico que ele acha muito importante. Ok? Muito importante. Ou seja, eu tenho vários bens jurídicos, mas para esse bem jurídico se tornar penalmente protegido, ele tem que ser muito importante e ele tem que partir da ideia de que os outros ramos não podem resolvê-lo. Ou seja, os outros ramos não podem oferecer tutela da forma como ele precisa. Não, preciso da coisa mais forte que eu tenho. Qual é a coisa mais forte que nós temos no ponto da legislação? É o direito penal e o seu processo. Tem alguma legislação mais forte? Moçada, para pensar. Num Estado pautado por liberdades, tu tem um ramo do Estado que tira a tua liberdade. Ponto. Isso é muito ofensivo. Isso é muito grave. Aliás, o problema máximo que os penalistas hoje enfrentam, e eu confesso que eu tenho me dedicado também ao estudo disso, é justamente achar esse equilíbrio. Qual é o equilíbrio? Qual é o equilíbrio de viver num Estado de liberdades e se autorizar a tirar a liberdade de alguém? Qual é o equilíbrio? Tá chegando a época eleitoral aí, ano que vem tem eleição, que vai ter de gente tentando te convencer a votar por conta de uma maximização do Estado penal, é um negócio. Ou seja, aumentamos o direito penal? Aumentamos até onde nós aumentamos ele? Reduzimos o direito penal? Ou seja, o que eu estou dizendo a vocês é, qual é o equilíbrio? Qual é o equilíbrio? Em viver num Estado com liberdades e ao mesmo tempo ter um direito que seja efetivo. Um direito penal que seja satisfatório. Qual é o equilíbrio? Esse é o problema. E nós somos pautados nesse problema pela ideia da intervenção mínima, ou seja, o Estado só vai intervir quando realmente for necessário. Legal isso? Então presta atenção, o princípio da intervenção mínima, na perspectiva da subsidiariedade, significa que quando o Tiririca, o Romário e quem mais que esteja lá no Congresso, porque você votou neles, sentarem para definir qual é o processo de criminalização, eles vão parar e vão pensar assim, será que o direito civil não pode resolver isso aí? Eu acho que não, vai dizer o Tiririca abestado. Aí o Romário vai dizer, pô, peixe, eu não sei. Eles vão começar a discutir. Não, eu acho que vale a pena criminalizar. Criminaliza aí, bota na lei. Ok. Isso significa o quê? Tá tudo certo? Não, não está tudo certo. Porque agora vem a outra decorrência do princípio da intervenção mínima, que é o princípio da insignificância. Ou seja, mesmo que uma conduta estiver formalmente adaptada ao tipo, ou seja, tudo que tiver no tipo foi praticado pelo agente, ainda pode ser que não seja crime. Por quê? O Estado penal só se preocupa com condutas que de fato tenham exposto o bem jurídico a um perigo relevante. A um perigo, vamos utilizar a palavra para facilitar, um perigo significante, ou um dano significante, que é o mais comum, inclusive. Ok? Então presta atenção. Isso também ganha um outro nomezinho que despenca em prova. Fragmentariedade. Já ouviram falar? O princípio da fragmentariedade. Então veja que nós vamos trabalhar aí como um sinônimo da ideia da insignificância. Ok? O direito penal é fragmentário. O que significa isso? Amigo, significa que não adianta o cara ter praticado aquilo que está descrito na norma penal. Não adianta. Ok? Eu vou ter que analisar o caso concreto para saber se o bem jurídico na perspectiva concreta foi significativamente abalado ou posto em perigo. Do contrário, não. Ponto. Então tá aí.
entenderam a diferença entre uma tipicidade formal e uma tipicidade material? A tipicidade formal, ela passa pelo filtro da subsidiariedade. Entenderam isso? Veja, realmente, subsidiário. O corpo político do Brasil resolveu que essa conduta vai ser crime. Tiririca e Romário se uniram e disseram, vai ser crime. Ok, beleza. Tá bem. Mas quem vai ter que resolver isso na ponta, lá no caso concreto, é alguém chamado juiz. Legal? Não basta. Não basta para o direito penal moderno a tipicidade formal. Eu preciso, para além dela, de uma tipicidade material. E tipicidade material é o fato não ser insignificante. Ou seja, ele apresentar uma relevância. Entenderam isso? Importante demais, hein? Importante demais. Então, na tua cabeça, como é que tu gravou? Princípio da intervenção mínima pauta o direito penal? Claro! E duas faces. Uma face, subsidiariedade. Outra, insignificância com a ideia da fragmentariedade. Tá bem? Agora, se nós estivéssemos de fato já focados aqui na ideia, se de fato nós estivéssemos fazendo uma aula, agora a gente tem que parar e começar a analisar quais são os crimes que estão no edital que admitem a insignificância ou não. Porque jurisprudencialmente tem crimes que a significância não pode chegar perto. Ok? Discussão, crimes contra a administração pública, admite significância? O que você acha? Corrupção. Uma corrupção insignificante. Isso é uma corrupçãozinha, isso é um caixa 2. Mas vocês estão acompanhando a discussão no Brasil, né? Se caixa 2 é crime, né? Teve um deputado fantástico, eu vi a entrevista dele, se você não viu, bota no YouTube, eu só não sei o nome dele, mas bota lá. Entrevista deputado, caixa 2, piada. Vai aparecer. Ele não sabe como ele diz assim, caixa 2, é crime, mas é bem crime, entendeu? Não sei, é aquela coisa, né? A gente não sabe muito bem o que dizer, tá? Veja, essa é a questão, ok? Então cuidado com isso. Tem essas duas coisas na cabeça, tá bom? Vamos para frente. Olha só, o princípio da lesividade proíbe a incriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor. Outro princípio básico do direito penal. Outro princípio básico. Aliás, preste atenção. A lesividade é um princípio, presta atenção, que dá vida ao bem jurídico. A lesividade dá vida ao bem jurídico. Moçada, o que significa dizer que eu tenho um tipo penal que protege um bem jurídico? Significa que bem jurídico é um valor compartilhado por uma sociedade, tido como necessário para que possamos viver dentro do contrato social. O que é o contrato social? Bom, é a certeza que eu tenho que ela não vai levantar agora e me agredir. Eu confio nisso. Você também. Você está sentado do lado de uma pessoa que você não conhece. Mas há um contrato social entre nós que nós vamos respeitar a vida em comunidade para que nós possamos viver bem socialmente. Há um contrato. Ou seja, ideia, aliás, essa é a ideia, inclusive originária do direito penal liberal, né? A ideia de que quando alguém ofende esse contrato social, quando alguém se posta contra a forma equilibrada por meio da qual a sociedade age, opa, essa pessoa precisa ser penalizada. Tira essa pessoa daí. Esse é o problema. Legal? Agora nós temos que dizer quais são esses valores. A vida é um valor. A administração pública é um valor, embora eu tenha muitas ressalvas academicamente com relação a ela, mas enfim, o patrimônio é um valor. E tem vários tipos de valores que são compartilhados. A dignidade sexual, cai na tua prova, é um valor. Legal? Então veja, quando alguém ofende esse valor que é compartilhado por todos nós, fundamental que nós possamos punir essa pessoa. Essa pessoa merece punição. Merece punição. Ela precisa ser reprovada até para que haja uma prevenção. Lembra lá a teoria das penas que você viu na faculdade, etc, etc. Ok? Agora, o que eu quero te dizer a respeito disso é que para que eu tenha um direito penal de bens jurídicos satisfatório, eu preciso de uma lesividade. Ou seja, eu dizer que eu tenho um direito penal que protege bem jurídico, mas não pedir, não cobrar técnicas que meçam o quanto esse bem jurídico é agredido ou posto em perigo, significa o mesmo que dizer que eu não tenho um direito penal de bem jurídico. Concorda? Óbvio. Isso é matemática, lógica. Ok? Então veja, nós temos direito penal de valores. Quando a pessoa ofender esse valor, significa então que o direito penal entra em ação. Legal. Mas tu não tem técnica para medir essa ofensa? Então, não adianta nada. É um sistema de retórica. Entende isso? Então presta atenção. A lesividade é o princípio que dá vida ao bem jurídico. É aqui que você mede se o bem jurídico de fato foi agredido ou posto em perigo. Veja, moçada, e agora presta atenção para o nível da tua prova, o que mais cai a respeito da lesividade. A lesividade foi criada justamente para pautar a ideia do bem jurídico na seguinte perspectiva. Quando alguém tem uma conduta
que pode até ser imoral, embora a moralidade cada vez mais tenha que ser expurgada do direito penal, né? Do direito como um todo, mas enfim, falo por meio do direito penal. Se alguém tem uma conduta imoral, uma conduta aparentemente bizarra no meio da comunidade, mas essa conduta não ofende o direito de alguém, portanto não compromete o contrato social, você não tem legitimidade para punir essa pessoa. Entenderam? Vou colocar um probleminha acadêmico para vocês aqui, só para vocês entenderem isso. O que vocês acham de criminalizar o incesto? O incesto. O irmão que quer casar com a irmã e ter relação sexual com ela. Os dois são maiores de idade, sãos e conscientes do que estão fazendo. Criminalizamos ou não criminalizamos? Estou pondo essa discussão para vocês porque me parece que ela ilustra bem a questão. Há uma lesividade aí ou não há? Nós, enquanto comunidade, nos preocupamos com isso a ponto de criminalizar isso? Quando alguém trai alguém no casamento, essa traição nos interessa? A mim que estou lá na minha casa, essa traição interessa ou não interessa? Qual é o valor que nós compartilhamos por meio do direito penal, por meio do qual essa conduta pode agredi-lo? Qual é? Percebem isso? Ou seja, a lesividade basicamente para o nível da tua prova é, amigo, quando alguém tem uma conduta, por mais bizarra que seja, se ela não ofende a ideia de ninguém, o contrato social, portanto o direito de terceiro, isso não interessa ao direito penal. Sai daí. A grande discussão que o Supremo Tribunal Federal está fazendo, no que diz respeito ao crime de porte de droga para consumo próprio, porra, tá aí a discussão. Os ministros que já votaram estão fazendo a discussão nesse nível. Qual é a lesividade da conduta de quem porta droga para consumo próprio? Ok? Eu tenho que ver qual é o bem jurídico que está sendo protegido por essa conduta específica para perguntar se tem lesividade. Ponto. Ah, não, mas quem porta droga está comprometendo a segurança pública, porque essa droga veio de algum lugar. Querido, mas o crime está protegendo a saúde daquela pessoa. É porte de droga para consumo próprio. Entenderam a diferença? Ah, se fosse tráfico, é uma outra ideia. É uma outra perspectiva. É uma outra forma de tutela, inclusive, de analisar a lesividade. Se um cara agora chega em casa, ele passou na rua, viu uma mulher que ele achou interessante, mas ele se diz, não, eu sou casado, não posso chegar em casa, agora puxa um negócio e começa a açoitar. Em nome do Senhor, de Deus, Buda lá, Maomé, não sei. E o vizinho vê ou escuta, vou chamar a polícia. Moçada, tem um delegado na Polícia Civil, não sei de que estado que é, bota no YouTube, que disse que o suicídio é crime. Tá no YouTube, bota no YouTube, suicídio, delegado, entrevista. Não sei se ele se perdeu no meio ou se ele acredita. Eu quero crer que ele se perdeu no meio da entrevista, né? Mas, imagina, mas tu só prende o cara quando ele tenta o suicídio. Não, mas aí que tá, imagina um cara todo desfacelado no chão, olha, a tua sorte é que tu morreu. Porque senão eu ia te prender em flagrante. Imagina vocês atendendo o flagrante do suicida. Nossa senhora, olha a loucura. Esse cara não vê um livro de direito penal faz muito tempo. Meu Deus do céu, cadê a lesividade da conduta, amigo? Pelo amor de Deus. Óbvio. Então, de novo, o princípio da lesividade proíbe a incriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor. Óbvio que não. Legal? Óbvio que não. Ah, professor, mas o direito civil não deixa eu arrancar um dedo. Mas esse problema é do direito civil, não é meu. Ok? Eu sou professor de direito penal e trabalho com o direito penal e com a repercussão penal que é dada ao fato. Não com a repercussão civil que é dada ao fato. Lembra daquelas pessoas que estavam arrancando um dedo para conseguir a indenização? Lembra? O cara, inclusive, arrancou um dedo da aliança. Não, ele arrancou o dedo da aliança. E diz, porque quiseram roubar a minha aliança e levaram o dedo. Mas aí o delegado investigou, mas deu 2 dias de investigação. Tu arrancou teu dedo. Ele falou, precisava de dinheiro. Mas como isso, velho? Tem uns 3, tem um monte de gente que estava arrancando os dedos para ter indenização. Pois é, diriam alguns, né? Diriam alguns. Enfim, o fato é, tem lesividade essa conduta? Ponto. Então essa é a discussão. Legal? Volta. O que é bem jurídico? Uma ideia compartilhada por todos nós que é importante para manter o contrato social, para manter a nossa vida socialmente equilibrada. Legal? Quando alguém afeta isso de um modo importante, significante, o direito penal age e diz, opa, não, amigo, não, vem pra cá, vou te botar na casinha. Você não pode conviver em sociedade, tá? Você vai ter que ficar na casinha durante um tempo, ok? Porque nós precisamos te ressocializar, tá? Você precisa voltar outra pessoa para o convívio. Não diga isso. Precisa voltar melhor, obviamente, né? Precisa voltar melhor para o convívio social para com os seus. Agora, dentro disso, eu preciso também ter a lesividade da conduta. Isso é uma coisa óbvia, né? Uma coisa óbvia. Aliás, eu só coloco, já que é um aulão,
eu coloco uma outra questão para vocês, questão que eu já enfrentei, inclusive, juridicamente, que eu não consigo entender essa questão, e não por, acho, pela minha baixa capacidade cognitiva, mas porque eu acho que tem grandes problemas teóricos aí, o fato de que o porte legal de arma de fogo, pela jurisprudência pacificada no Brasil hoje, dispensa perícia. Isso eu acho algo absurdo, que ofende sim o princípio da lesividade. Quando a polícia apreende uma arma de fogo, ela tem que fazer a perícia naquele instrumento para dizer que aquele instrumento é uma arma de fogo. Claro, porque arma de fogo é um conceito de norma penal em branco. Existe um decreto que diz o que é arma de fogo. É um instrumento que propaga gases por meio de uma explosão e sai um projétil que vai rodando não sei do que, o cano. É um conceito técnico, amigo. Só um técnico sabe o que é uma arma de fogo. Ok? Ah, mas a jurisprudência diz, não precisa de perícia não. Mas como é que você sabe que é uma arma de fogo, então? Ou então vamos fazer o seguinte, arma de fogo quem decide é o policial na hora que aprende, ou o juiz na hora que julga. Mas vocês botaram na lei que é um conceito técnico, então tem que ser um técnico, pô, tem que ser um perito para dizer o que é arma de fogo. Aí a jurisprudência diz, não precisa. Bom, cadê a lesividade da conduta, então? Se eu ando com uma arma que não funciona 100%, ela não funciona. Ela não funciona, ela é um pau velho. Ela não é mais uma arma, é um negócio enferrujado. Não é mais uma arma de fogo, é um negócio enferrujado dos anos 40. Crime? Cadê a lesividade da conduta? Onde está? Dizer que eu tenho direito penal de bem jurídico sem provar a lesividade da conduta é dizer que eu não tenho direito penal de bem jurídico. Isso é uma coisa óbvia. Óbvia. Mas os tribunais não entendem assim. Até porque nós vivemos hoje numa sociedade que cada vez mais o direito penal está em expansão. Né? Aliás, né, vocês aqui se formaram numa época já, eu vejo considerando os rostos de vocês, e vocês que não estão em casa, mas pela ideia dessa última década, né, nós vivemos numa sociedade que vocês se formaram e o final da faculdade de vocês, vê se vocês concordam comigo, já foi um marco de expansão do direito penal de novo. Provavelmente quando vocês entraram na faculdade, vocês estavam numa ideia, e os professores defendiam essa ideia de uma diminuição do direito penal. Ou seja, o direito penal, proteção do réu, direito penal. Saímos da faculdade com direito penal máximo. Está todo mundo defendendo direito penal máximo na rua. Direito penal máximo, direito penal máximo, direito penal máximo, direito penal máximo. Mata, arranca, tira o fígado, né? Bota na praça ali, etc. Né? Aliás, eu tenho assistido, até para fazer laboratório, o da Atena, naquele período onde eu estou me arrumando para ir para a universidade, né? Que é bem no período que eu estou ali botando meu sapato, minha calça para ir para a universidade. O que eu tenho visto no da Atena, o negócio chega a dar medo. Medo. Né? Ontem mesmo passou um estuprador e o microfone na boca do cara, o cara todo quebrado, né? Que foi linchado pelas pessoas da comunidade, todo quebrado, e a mulher dizendo assim, a repórter, o senhor não tem vergonha? Mas eu não estuprei, senhora. Eu não sei se ele é culpado, se ele é inocente. O fato é, o cara saindo da viatura, o senhor não tem vergonha de estuprar? Mas eu não estuprei. Ele estuprou sim. A repórter. Mas o senhor é delegado. Mas nem juiz, não, nem de promotor, né? Ela já está dizendo, mas claro que estuprou. Mas a repórter estava lá na delegacia, de certo recebeu uma informação, tem um estuprador indo para a delegacia, corre para lá. Ela falou, Zé pegou o caso no meio, né? Mas o que aconteceu? Um estupro de uma senhora. Também. Estuprou sim. Ou seja, nós estamos perdendo a vergonha, inclusive, né? A vergonha de ser idiota. Nós estamos perdendo a vergonha. Pensa nisso, tá? Pensa nisso. É só tu ver os Facebook da vida que tu vai ter certeza do que está acontecendo. Nós estamos perdendo a vergonha de ser idiota. Nós já tivemos mais vergonha de ser idiota, né? Eu tenho tentado manter a minha vergonha de ser idiota ainda, mas às vezes é difícil também. Enfim, eu sei disso. A sociedade de hoje, cada vez mais, ela pede uma posição, né? Hoje não ter uma posição sobre um tema é feio, não é? O que você pensa sobre isso? Eu queria dar uma de Glória Pires, assim, né? Eu não assisti. Não vi, não posso opinar. A gente está precisando aplicar mais a teoria da Glória Pires. Mas, enfim, tá bem? Lesividade, princípio fundamental do direito penal. Princípio da adequação social, outro. Restringe a abrangência do tipo penal, limitando sua interpretação e dele excluindo as condutas consideradas socialmente adequadas e aceitas pela sociedade. Esse é um princípio clássico do direito penal. Clássico, porque veja só, moçada, esse Código Penal que vocês têm na mão aí é de 1940. 40! Sabe o que é isso? É outro mundo! Gente, se você diz para as pessoas com quem você convive, assim, né? Eu digo, eu estou com 36 anos, né? Eu vejo as minhas afilhadas agora crescendo com o tablet na mão. Esses dias a minha afilhada estava com uma revista na mão e ela tentou passar a foto. Não, filha, aí não passa, aí é revista. Que isso? Não, do meu pai passa. Né? Do tipo, o padrinho não tem um para eu passar as fotos? Mas olha, eu fui ter computador com 16 anos, 17 anos na minha casa.
É outro mundo. Diz para essas pessoas que inventaram o Direito Penal em 1940 que ia ter crime cibernético, que um dia em 2017, numa sexta-feira, ia ter um ataque cibernético no mundo. Diga para essas pessoas, o quê? Um ataque? O quê? Moçada, o Robocop é o policial do futuro e não tinha internet. Lembra disso? Nem GPS. Filme do futuro é sempre uma bosta, né? Mas óbvio, como é que tu vai prever o futuro? Não tem. Tu prevê o futuro com o que tem hoje. Então por isso que o Robocop não tinha internet nem GPS. E era o policial do futuro. Olha, veja, Nelson Hungria, quando comentou a legislação penal nos anos 40, nos anos 50, é outro mundo. É o mesmo código. Ah, professora, mas a parte geral foi reformada em 84. Foi reformada e ficou, de certa forma, boa em 84. Mas 84 também é outro mundo. 84 é final da ditadura, é outro mundo também. Muitos de vocês aqui nasceram depois de 84. Aliás, muitos juízes que estão trabalhando hoje se formaram antes, aliás, viraram juízes antes de 88. O que é outro mundo completamente diferente. Outro mundo completamente diferente. Diz para um delegado de polícia dos anos 80, que agora tem que pedir mandado para entrar na casa de alguém. Como é que é? Eu sou polícia, rapaz. Não, mas é que tem um negócio chamado Constituição. Constituição? Mas o que tem isso aí? Não, isso aí é uma lei. Uma lei, ela diz que tem que ter uma ordem de juízo. Como assim, rapaz? Estão querendo... Esses caras querem atrapalhar meu trabalho, velho. Aí, como é que... É outro mundo. E o Código Penal? Tá lá. Então o que eu quero dizer para vocês? Que algumas condutas que estão tipificadas lá passam a não ser mais interessantes. Moçada, meninas e meninos, o que vocês acham dos puteiros? Eu gosto, professor. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que vocês acham dos puteiros? Casa de prostituição, o que vocês acham? Precisa de tutela penal? E aí? Será que nos anos 40 já precisava? Não sei, a minha ideia, eu não estava lá nos anos 40, mas a minha ideia é que já é uma hipocrisia. Já nos anos 40, uma hipocrisia. Mas em 2017 nós temos o crime de manter casa de prostituição? Bom, enfim. Imagina a hora que um juiz começar a julgar fato adequadamente, fato socialmente adequado. E eu já conversei com juízes que acham que o fato é socialmente adequado, mas dizem que, mas imagina se eu julgar assim, vão dizer que eu sou putanheiro? Loucura isso, né? Loucura. Moçada, por que vocês furam a orelha das crianças? E botam brincos nelas? Porque o fato é socialmente adequado, mas isso é uma conduta típica, isso é o caput do artigo 129 do Código Penal. Ofender a integridade ou a saúde física de outrem. Imagina você leva a criança lá na farmácia para dar aquele troço, né? A pistolada. Rapaz do céu, que negócio, né? A minha filhada chegou a faltar o ar. Ela estava chorando. Ai, não quero, mamãe. Eu tava chorando. Na hora que botou... Quase que eu pedi pra moça, deixa eu levar esse negócio pra casa. Cada vez que estiver chorando, dá uma, né? Porque ela para. O negócio inacreditável. Chegou a faltar ar na criança. Né? Por que não prende em flagrante? Só tá presa. Ofender a integridade física e a saúde de outrem. Artigo 129 do Código Penal. Delito de menor potencial ofensivo. Ok, vai rolar uma transaçãozinha penal. Vai ter que rolar, que isso? Mas esse fato é socialmente adequado. Aliás, o fato de ser socialmente adequado está sendo utilizado hoje para fundamentar uma discussão muito importante no Brasil. Vocês estão vendo a discussão sobre as vaquejadas? Né? As vaquejadas... Meu Deus, moçada, pelo amor de Deus, é só tu olhar a lei ambiental. Está escrito lá, maus tratos animais. Se aquilo que se faz não é maus tratos animais, então, pô, meu nome não é Marcelo e essa camisa não é verde. Não é. Isso aqui é rosa. Ponto. Que é mais ou menos o que o Supremo faz com a Constituição, né? Mais ou menos. O Supremo olha para um carro e diz, Constituição. Né? Às vezes ele olha para a Constituição e diz, não vejo nada. Né? Só tu vê o conceito de trânsito julgado. O que é trânsito julgado? Eu acho muito interessante o conceito de trânsito julgado do Supremo. Posso até defender, mas não é o que está escrito nela. Então ele reescreve a Constituição. Ok? Reescreve a Constituição. Aliás, tem um grande jurista brasileiro chamado Lênin Streck, lá da Unicinos de Porto Alegre, que ele diz assim, eu não tenho nada a ver se o João se apaixona pelo José. Eu não quero saber. Isso não me interessa se o João se apaixona pelo José e quer casar com ele. Ok? E acho que tem que se unir e ser muito felizes. Mas muda a lei. Porque a hora que tu interpreta que a Maria é o José, tu bota o sistema em colapso. Entenderam? Esses tempos, eu estava andando na rua do Tribunal de Justiça, e do lado do Tribunal de Justiça tem uma Assembleia. Já viram ali a Assembleia Legislativa, né? E não sei se vocês já repararam, tem uma placa entre a Assembleia e o Tribunal com um E, assim, ó. E tem assim, ó, nessa placa. E eu não sei, mas a época que eu fiz autoescola, isso aqui era proibido parar e estacionar, não era? Ainda é, né? Aliás, outra coisa interessante aqui em Florianópolis é que tu tem a sensação empírica, né? Empírica de que o Código de Trânsito do município aboliu a seta, né?
Não sei se sabe alguma coisa sobre isso, que eu acho que aboliu a seta, por quê? Né? Hoje mesmo eu vim trabalhar pensando nisso, mas olha, de 10 pessoas que curvaram à esquerda ou à direita, que atravessaram na minha frente, mas nenhum deu seta. Né? E aliás, às vezes tu dá uma buzinadinha, ô meu, o cara, nossa, velho, não, é porque tem seta, sabe, um negocinho, uma alavanquinha esquerda, na esquerda, para baixo é esquerda, entendeu? Para cima é direita, tá? Presta atenção nisso, presta atenção nisso. Aí eu, passando na frente do tribunal, uma fila de carro estacionado, com os motoristas dentro. Um monte de carro estacionado. E mais embaixo da placa, entre o tribunal e a Assembleia. Aí tu olha e diz, meu Deus do céu, mas qual lugar do mundo que tu não faria isso? Na frente da polícia, né? Mas ali tem polícia para tudo quanto é lado. Porque tem a polícia no tribunal e tem a polícia na Assembleia. Ok? Tá. Mas uns 10, 15 carros parados. Aí eu perguntei para um outro colega que estava passando, mas esses carros aqui... Não, isso aí é servidor da Assembleia. Que eles estão esperando vaga na garagem do pessoal que trabalhou de manhã. Quando vagar, eles entram para estacionar. Eu falei, ok, mas tem uma placa para eu ir parar e estacionar? E detalhe, um policial militar estava organizando a fila. Era ele que chamava. Vagou! Vem, entra aqui. E abria a cancela. Pergunta, a questão que eu fiz pro meu colega, como é que resolve esse problema? Mas vai ali, demite esse policial? Claro que não. Óbvio! Tu bota o sistema de novo na rigidez, entendeu? Tu traz estabilidade ao sistema jurídico de novo. Ponto! Arranca a placa! Ah, professor, mas arrancar a placa não é a melhor escolha política. Ah, pois é. Mas agora, amigo, é isso que nós temos que fazer. Se tu quer botar o sistema em rigidez de novo. Ou pelo menos, arranca um dos pauzinhos aqui. Porque daí é só estacionar. Parar pode. Tu tem que dar um jeito. O problema é que nós estamos acostumados que o sistema está assistemático. Nós estamos acostumados. O sistema vira um... Aí o Supremo vem e diz, trânsito de julgado é quando confirma a decisão de segundo grau. E o curioso é que eu chego nas salas de graduação e pergunto, galera, o que é trânsito de julgado? Professor, quando não cabe mais recurso, né? Eu falo, mas você está em que planeta? Professor, o senhor que ensinou. Eu falei, eu não ensinei isso aí. Não, eu não ensinei isso aí. O Supremo disse que... professor, mas mudou? Eu falei, sim, os caras estão reescrevendo a Constituição. Lê a Constituição que está escrito lá no trânsito de julgado. Diz, decisão definitiva, tal. Se cabe especial e extraordinário, é uma decisão definitiva? Óbvio que não, mas o Supremo diz que é. Ponto, acabou. Entendem? Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, quando essas interpretações do Supremo acontecem, às vezes elas podem ser muito interessantes para o contexto social. Como me parece que é muito interessante a decisão que dá o direito da união estável aos casais homoafetivos. Acho muito interessante essa decisão, sou a favor dela, inclusive. Agora, me parece que nós temos que ter um movimento legislativo imediato para mudar a lei e a Constituição. Precisamos imediatamente. O problema é que, quando foi que o Supremo julgou isso? Faz uns 3 anos. Como é que estão os projetos para alteração? Entendem? Aquelas coisas ficam travadas, nada acontece. Tá aí. Esse é o problema. Então veja, muitas vezes essas coisas acontecem e o juiz recebe esse fato penal na mesa dele e diz, não vou condenar a pessoa por isso aqui. Esse fato me parece socialmente adequado. Ponto. Esse fato me parece socialmente adequado. Tá? Entendem isso? Então, socialmente adequado é um fato que até tem conotação penal, mas tu olha e diz, não, mas esse fato, nessa perspectiva, ele é socialmente adequado. Vamos finalizar com um exemplo? Tá muito na moda aí essas lutas marciais aí de MMA e tal, né? Tá aí? Hoje, repetindo o que os romanos faziam, a gente adora quando espirra sangue na câmera. A diferença é que naquela época não tinha câmera. As câmeras hoje de cobertura desses eventos esportivos, que chamam de esporte, elas vão tão... porque faz parte, né? Isso é o esporte. O esporte é o que as pessoas veem, ok? Isso é a diversão que você tem em casa. As câmeras vão tão perto que quando o sangue espirra na tela, a plateia chega a levantar. Igualzinho aos romanos. Davam uma espada para cada um e quando cortava o outro pela metade, né? Quando cortava o outro pela metade, os romanos iam à loucura. Ou botavam um tigre para lutar com um soldado, né? Soldado, o cara que não comia, fazia um mês, não come direito. Aí bota o cara lá pro tigre devorar, as pessoas... né? Bom, enfim, discutir politicamente se nós vamos propagar isso, se não vamos, se torna a sociedade violenta, se não torna, é uma outra questão. A questão é, isso hoje em dia tem sido socialmente adequado. Ok? Entenderam qual é o filtro que o direito penal faz em cima disso? Tá? Ou seja, às vezes, moçada, para além do princípio da intervenção mínima, o juiz ainda vai ter que se deparar com fatos socialmente adequados. Tem gente hoje em dia que justifica, sabe o quê? Olha só, já vi defesa em processo que pirataria é fato socialmente adequado.
Já vi processo judicial em que a pessoa está sendo acusada de pirataria e ela se defende, né? Fato socialmente adequado. Como assim? Existe cara que vende DVD aí, material que ninguém sabe de onde é que é a origem, nas esquinas. Fato socialmente adequado. Jogo do bicho é fato socialmente adequado? Rapaz, jogo do bicho teve uma época, agora faz tempo que eu não escuto uma rádio AM, mas tinha uma época que o jogo do bicho passava o resultado na rádio, rapaz. Cachorro, gato, mas passa na rádio, como é que pode ser infração penal? Ok? Eu me lembro do meu barbeiro, eu ia cortar o cabelo com ele, ele tomava um golezinho de alguma coisa enquanto cortava meu cabelo. Meu filho, você quer fazer uma fezinha? Falei, não, obrigado. Acho que ele esquecia, porque dava 2 minutos, quer fazer uma fezinha? Falei, nossa senhora, né? Mas todo mundo sabe. Por que eu não olhei para ele e falei assim, esteja preso? Você está preso em flagrante por contravenção penal de exploração de jogo de azar. Mas isso é um negócio que todo mundo fala. Quem aqui de vocês não conhece alguém que jogou no bicho? Minha avó jogava no bicho direto. Minha avó não podia ver um número. Uma vez eu comprei um carro. Ah, vou jogar no bicho. Nunca me esqueço porque eu sou de cidade interior, meu primo mais velho foi pro exército. Foi pro exército. Imagina ele sair de casa todo fardado, bonito, né? E aí minha avó via aquilo e dizia, ai, que lindo, meu filho, vem cá dar um beijo na avó, tá, não sei o quê. E um dia ele chegou em casa com aquela plaquinha que eles têm um número, né? Que é o número, a matrícula, não sei o que é. Minha avó olhou aquilo, mas vou jogar no bicho. E tu não acredita, com aquele número ela ganhou. Inacreditável, né? E aí o meu primo dizia, mas vó, agora nós temos que dividir isso aí. Né? Claro, o número era meu. Placa de carro, velho, não podia ver que saía apaixonado. Mas diz pra ver que aquilo é infração penal. Vó, a senhora não pode, a senhora está fomentando uma indústria do carnaval. Né? A senhora está fomentando a indústria do carnaval. Né? Mas, enfim, tanto é que é engraçado, né? Você vê na televisão algumas pessoas que são denunciadas por lavagem, por exploração de jogo de azar, e o William Bonner não sabe muito bem como falar, né? Já viram isso? Aí ele chama de contraventor, já viram? O contraventor Carlinhos Cachoeira. Se tem uma coisa com a qual o Carlinhos Cachoeira não está preocupado é com a contravenção dele, né? O engraçado é que tu não diz o criminoso Duda Mendonça. Não, né? Tu diz o cara. Mas a contravenção parece uma coisa tão mais grave, né? Claro. Um negócio inacreditável. Mas, enfim. E agora a gente chega no último. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, não podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser estendidos aos sucessores. Pelo contrário, a Constituição não diz isso. A Constituição diz que, presta atenção, sim, princípio da intranscendência do direito penal. Lembra disso? Princípio da intranscendência, ou seja, o direito penal só vai até contra quem ele acha dolo e culpa. Lembra disso? Alguns vão chamar também de princípio da culpabilidade, que a gente trabalha muito bem isso também com uma outra técnica, que é a relação de causalidade. Lembra lá do 13 do Código Penal? Tá? Ou seja, eu não posso simplesmente sair por aí denunciando, processando, condenando, executando pena do pai do réu. Não dá, porque a pena só vai até a figura contra quem eu encontro dolo ou culpa em nexo de causalidade. Isso é uma coisa óbvia, né? Ok? Ainda que o pai e a mãe tenham dito, hoje vamos fazer o capeta. Mas enfim, não é essa a ideia. Óbvio que não é essa a ideia. Né? Óbvio que não é. Bom, mas peraí, uma coisa é a condenação penal. Outra coisa, amiguinho, é o dever de indenizar do direito penal. Lembra disso? Então presta atenção, o direito penal, por conta do seu artigo 91, diz: a condenação torna certo o dever de indenizar. Lembra disso? Tá, mas peraí. Torna certo o dever de indenizar, ok, tá bem. Mas peraí, se eu morrer, extingue a punibilidade, lembra? Extinção pela morte do agente, mas eu tenho espólio, não tem? Ah, mas agora esse espólio é herança do fulano. Tá bem, é minha herança. Não, amigo, mas espera aí. O teu pai foi condenado por um crime contra o fulano, ele tem que indenizar. Não, meu pai morreu. E a Constituição diz que a pena vai até a figura do réu. Não, mas é que aqui não é a questão penal. Agora são os efeitos extrapenais. Então presta atenção que eu já vou te dar outra dica. Artigos 91 e 92 do Código Penal não trabalham efeitos penais. Trabalham efeitos extrapenais da condenação. Legal isso? E quer mais uma dica? Artigo 92 despenca em prova. Eles vão sempre querer saber de ti quando que o funcionário público pode perder cargo, ofício, função ou mandato. Lembra? Penas até tanto, com infringindo o dever funcional, abuso de autoridade.
pena superior a 4 anos por qualquer crime. Esses efeitos são efeitos genéricos ou são específicos. Isso despenca em prova. Tá? Se é para cair efeitos da condenação, vai cair o 92. Ok? Cai o 100 para o 92. Porque isso é o mais complexo, é o mais difícil de saber. Mas são efeitos penais? Rapaz, são efeitos decorrentes do direito penal, mas são efeitos extrapenais. Tornar certa a obrigação de indenizar o efeito penal? Claro que não, é efeito de natureza civil, determinado pelo direito penal, que até você estuda em processo penal lá na ação civil ex delicto, lembra disso? A partir do artigo 63 lá do CPP, tá? Ação civil ex delicto. Então cuida com isso aqui. Galera, presta atenção. Essa questão da CAF é um clássico de prova. Um clássico. Você viu quantos princípios do direito penal estavam aqui? É um clássico de prova. Se você tivesse estudado essa questão, eu ia te dizer, não precisa mais ler nada. Estudou essa questão? Viu a linha por que está certo? Fundamentou? Legal? Passa para frente. Não precisa mais ir para apostila, não precisa mais para livro. Não, passa para frente. Agora, resolve mais umas 2 ou 3 disso aí. Não hoje, amanhã. Mais umas 2 amanhã. Opa, fortaleceu a ideia do estudo. Ok? Agora, sentiu dificuldade, não conseguiu? Vamos ter que passar para a lei. Continua a dificuldade? Vamos ter que ler alguma coisa. Vamos ter que ler alguma coisa. Um livrinho, vamos ter que ler, não sei, alguma coisa vamos ter que ler. Tá? Alguma coisa vai ter que nos dar mais uma base. Ok? Vamos nos encaminhar aqui para o fim. Presta atenção. Essa outra questão aqui também é bem interessante. De acordo com as disposições do Código Penal relativas ao concurso de pessoas, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta. Galera, 2 pontos bem importantes. Primeiro, concurso de pessoas despenca em prova e é uma das matérias mais difíceis do direito penal. Concurso de pessoas. Aliás, que o diga o Moro. Né? O grande problema da Lava Jato, o grande problema de grandes ações penais, ou seja, que tem muitos réus, é justamente definir se há concurso de agentes ali ou se não há. Esse é um grande ponto do direito penal. O direito penal sofre com isso. O concurso de pessoas é um calcanhar de Aquiles do direito penal. É um calcanhar de Aquiles do direito penal. Tá? Lembra da teoria do domínio do fato, que pautou o julgamento do mensalão? Lembra de tudo aquilo? Várias teorias vindo de tudo quanto é parte do mundo, principalmente da Europa, Alemanha. Né? Bom, mas vamos saber como é que o Código Penal trabalha com isso para a gente finalizar hoje. Presta atenção. Questão nível ACAF. Olha que interessante. Eu percebi isso, hein? Muitas questões com alíneas, tá? Ou seja, para além de A, B, C, D, numerais, para depois dizer 1 e 2, 3 e 4, todas incorretas, todas corretas. Isso é bem importante, hein? Tá? Isso eleva o nível da prova, moçada. Isso eleva o nível da prova, ok? Então, presta atenção. Vá atrás de questões dessa natureza. Se acostuma a fazer isso, tá? Não sei se alguns de vocês aqui vão lembrar da época que tinha as questões chamadas de questão somatório, lembra? No final a gente tinha que somar. E tinha gente que errava no somatório, né? Eu assinalei a 4 e a 2. Eu não sei qual é a resposta disso aqui. E o cara destruindo inconstitucional, né? Só não sabia somar. Mas enfim, segue lá, ó. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominados na medida da sua culpabilidade. Porra, na sequência do que eu dizia para vocês no começo da aula. Olha aí o artigo 29, ó. Tá? Ok? Presta atenção. Dica do professor importante para resolver prova de concurso de pessoas. A teoria que o Código Penal adota é a teoria monista. Também chamada de unitária. O que significa isso? Presta atenção. No direito penal brasileiro, o réu e o co-réu e o partícipe vão responder pelo mesmo crime. Entenderam por que unitária? Entenderam por que monista? Veja, o réu não responde por um crime, o co-réu ou co-autor por outro e o partícipe por outro. Não. A regra no direito penal brasileiro é que todos que de qualquer modo tenham concorrido para a conduta respondam por ela, mas na medida da sua culpabilidade. Moçada, bota na cabeça de vocês, todos vocês lembram do caso Nardoni, né? Todo mundo lembra. Nardoni, Ana Carolina Jatobá e como é o nome dele? Alexandre Nardoni mataram a menina Isabela juntos. Por que ele pegou 31 e ela 29? Porque a culpabilidade dele era maior do que a dela. Entenderam? Mas veja, eles responderam pelo mesmo crime. Ah, professor, mas então, mesmo crime, mesmo fato, mesmo artigo, tudo igual, mesma pena. Não. Cada um responde na medida da sua culpabilidade. Ok isso? Agora, tem exceção? Tem exceção. Basicamente, 2 exceções. Uma delas é quando a lei não quer. Pode acontecer da lei não querer? Claro que pode, moçada. O Brasil está vendo aí corrupção passiva e corrupção ativa. Veja, eu e ela estamos praticando corrupção. Eu sou funcionário público, ela não é. Ponto. Qual é o crime que eu pratico?
Corrupção passiva. Qual crime que ela pratica? Corrupção ativa. Ah, professor, mas então, veja, os dois autores do mesmo fato vão responder por crime diferente. Vão. Ao contrário do que diz o caput, é uma exceção. Então qual é a exceção? Tipificação autônoma. Ponto. Quando a lei não quer, a lei não quis, a lei pôs um de um lado e pôs o outro do outro, pô. Ok isso? Tranquilo? E qual é a outra exceção? A outra exceção, eu acho até que ela está aqui, ó. Está aqui, ó. Parágrafo 2º do 29, que chama cooperação dolosamente distinta. Galera, presta atenção. Eu saio com algum de vocês para a gente praticar um furto. Legal? Vamos praticar um furto? Vamos. Legal, praticar um furto. Tá. Então, eu vou dirigindo o veículo e você, dentro da nossa divisão de tarefas, é o responsável por entrar na casa, fazer a limpa e voltar. Como nós não somos tolos, né? Nós somos ladrão esperto, eu vou dar umas voltas na quadra com o carro, você vai me chamar no Zap Zap dizendo quando tá pronto, desce na calçada, eu te pego e nós vamos embora. Ok? Tá. Onde é que nós vamos voltar? Tem uma casa lá perto de casa, rapaz, que não acende uma lâmpada de noite faz uns 3 meses. Não tem ninguém. Mas você foi lá, você viu isso aí? Fui. E não tem cachorro, não tem nada? Não. Então não tem ninguém? Não. Roupa no varal? Não tem. Acumulando carta? Tá acumulando carta. Né? Propaganda do Big? Tá cheio. Então fechou. Então isso aí que nós vamos entrar mesmo. Tá? Eu costumo dizer isso pro meu pai, né? Qual é a coisa que ladrão mais sabe quando não tem ninguém em casa? Quando a luz da garagem está acesa. Genial isso, né? Claro, é genial isso. Eu falo, mas pai, por que o senhor acende a luz da garagem? Não, vou deixar acesa porque eu vou sair. Mas quando o senhor está em casa também fica acesa? Não, quando estou em casa eu apago. Mas é só o cara passar 3 vezes aqui na frente que ele pegou a tua metodologia. E essa é a ideia. 4 horas da manhã tu passa numa casa, uma luz acesa na garagem. Mas 4 horas da manhã? Mas olha, eu passei hoje. Tá, amanhã acesa, depois da manhã acesa. Ih, não tem ninguém em casa. É óbvio, né? Mas enfim, né? A gente tem umas coisas assim. Diz pro velho que tá errado. Não, tá certo. Tá? Mas vamos lá. E aí, tá, fizemos o combinado. Você desce do carro e começa a demorar para me chamar no Zap Zap. Aí, puta, será que tiraram o Zap Zap do ar? Tem um juiz louco aí que tira o Zap Zap do ar, não tem? Tem um juiz muito louco aí. Até propus aí para uns alunos meus fazer essas monografias. Pode tirar o Zap Zap do ar? Que loucura. O mais louco, sabe o que é? É que um juiz manda tirar o Zap Zap do ar e o Rio Grande do Sul, por exemplo, precisa do Zap Zap para intimar as partes dos processos. Ou seja, o Rio de Janeiro não deixa o Rio Grande do Sul trabalhar. Eu acho isso o máximo. O juiz não consegue intimar ninguém, porque o meio oficial lá é o Zap Zap. Olha que loucura. Mas enfim, eu fico esperando e nada. Aí eu puta, mas o que aconteceu? Morreu esse diabo lá dentro? Vem. Aí eu, opa, beleza. Você sobe no carro. Rapaz, tinha alguém em casa. Eu falei, o quê? Mas tu falou que não tinha ninguém, velho. Não, mas tinha. E aí? Matei. Tu quê? Matei. Meu Deus do céu, velho, mas não era isso que nós ia fazer. Nós ia fazer um furto. E agora nós fizemos um latrocínio. Nós estamos juntos, né, Marcelo? Falei, não, eu vou te delatar. Ótimo, né? Delator é o filho da puta 2 vezes, né? Mas vamos lá. Ô, Valério, não. Tu pode até dizer, pessoa, que bom que a delação premiada tá aí. Mas que é filho da puta 2 vezes? Ponto, acabou. Tá bem. Isso aí não tira o outro lado. Tá bom. Nós somos pegos na esquina. Polícia, no caso vocês. Para aí. Ok, eu já saio do carro dizendo, foi ele, eu quero o prêmio. Não é delação premiada? Foi ele e eu quero o prêmio. Estou entregando pro senhor aqui, ó, ele. Ok? E eu quero o prêmio. Aí o policial, não, vocês dois estão em cana por latrocínio. Consumado. Eu falo, não, senhor. Não, senhor. Isso é uma piada que só o policial entende. Não, senhor. Aí eu, tá, vou ser preso, vocês vão fazer o flagrante, vão me levar lá para a autoridade policial, o vulgo delegado de polícia, que vai fazer o flagrante contra nós dois, nós vamos entrar com um pedido de liberdade provisória. Né? E aí eu vou sustentar, mas eu não sabia. Vamos lá. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Entenderam o que vai acontecer? Nós vamos responder por crimes diferentes. Você vai responder pelo latrocínio e eu pelo furto. Ponto. Foi isso que eu fiz. Agora, veja bem, eu concorri para o latrocínio dele, sim ou não? Sim. Mas eu tinha consciência disso? Não tinha. Quer ver um caso onde essa tese é muito levantada? Vocês vão ver muito isso trabalhando.
Os caras param de moto num posto de gasolina, o carona desce, dá a voz de assalto, sobe em cima do carro, é pego pela polícia militar na esquina. Aí o motorista, o piloto, mas ele pediu para eu parar, disse que queria comprar cigarro. Aí quando eu fui, quando ele voltou correndo, ele disse, arranca. Aí eu falei, mas por quê? Não, estão assaltando a loja. Aí eu arranquei. Sim, só esqueci de contar que eram eles os assaltantes, né? Claro. Então veja, mas espera aí. E vamos chegar agora na conclusão. E se de fato eu até sabia que o cara ia entrar e ia dar voz de assalto? Ia dizer, passa tudo, senão eu vou matar vocês. Tá, eu até sabia. Mas eu não tinha certeza, aliás, eu tinha certeza de que ele não estava armado. Entenderam a diferença? Veja, eu quis concorrer para aquele crime? Não. E eu não tinha como prever. Agora vamos supor que nós concordamos que você vai entrar armado, mas é só porque a arma de fogo vai melhorar a forma do crime, ok? Mas você não vai disparar essa arma, pelo amor de Deus. Se chegar alguém, tu bota a arma no chão e se entrega. Mas nós não vamos disparar, ok? Se alguém crescer para cima de nós, bota a arma no chão, ok. Mas não vamos disparar, não vamos matar ninguém, pelo amor de Deus. Tá bem, concordamos? Concordamos. No meio da adrenalina do negócio, o comparsa pega a arma e solta um tiro lá dentro e mata alguém. Era ou não era previsível que o resultado pudesse acontecer? Era. Entenderam? Nós vamos ter aqui a pena aumentada, embora eu vá responder por outro crime. Ou seja, entenderam que essas hipóteses, elas quebram o artigo 29? A teoria é monista, mas a própria lei trabalha exceções. Entenderam isso? Então, muito importante. Para a gente finalizar, o ajuste, a determinação, a instigação e auxílio são puníveis como se o crime fosse tentado. Moçada, presta atenção. O ajuste, a determinação, a instigação e auxílio não são puníveis se o crime não chega a ser tentado. É o que diz o artigo 31 do Código Penal. É claro, né, gente? É só tu pensar no intercrimes. O que é o intercrimes? É o caminho do crime, lembra? Preparação. A gente fala de cogitação antes, né? Cogitação, preparação, execução, consumação. Se tu não começa a execução, tem repercussão penal? Claro que não. Aliás, essa é uma pergunta boa para o concurso. Uma prova oral, né? Eu faria essa pergunta numa prova oral, dos delegados, por exemplo. Doutor, o senhor quer ser delegado, né? Por que, aliás, me fundamente, onde está no Código Penal que a preparação é um fato não punível? O Código Penal diz isso. Onde? No 14. Considera-se tentado o crime quando iniciada a execução não se consuma por circunstância alheias à vontade do agente. Ou seja, tem que ser iniciada a execução. Óbvio. Então veja, se não tem o início da execução, eu posso punir o cara só pela determinação e instigação? Óbvio que não. Imagina, nós vamos sair daqui agora e nós vamos fazer um negócio. Vocês querem fazer concurso, né? Eu vou dizer, não, gente, vamos desistir disso aí, vamos roubar um banco. Nós vamos ficar a noite inteira bebendo cerveja, imaginando como é que seria a vida se nós roubassemos um banco. Tá. Aí amanhã de manhã eu vou trabalhar, vocês vão para o trabalho de vocês, e eu esqueci isso, né? Vocês vão me ligar durante a tarde. Senhor, e o banco? Eu falei, velho, aquilo era uma brincadeira, velho. Aquilo nós estávamos meio bêbado. Não, senhor. Eu fiquei pensando a noite toda isso, tenho várias ideias. Puta que pariu, velho! Não! Eu não quero roubar um banco! Eu quero continuar dando aula e trabalhar até os 90, que nem o Temer vai fazer eu trabalhar agora. É isso que eu quero. Que merda, né, velho? Mas, enfim. Pô, claro que não, velho. A gente pode pensar o que a gente quer. Quantos crimes tu já cometeu na tua cabeça? Tipo agora, se você não para de falar, eu quero ir embora. Óbvio, na tua cabeça tu pensa o que tu quiser, velho. Então, óbvio que não. E pra finalizar, presta atenção. Eu botei aqui, cadê? Tá aqui, ó. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. O que é isso? Tem um erro que concurseiro... aluno de direito penal geralmente comete. Isso aqui é o partícipe. Não. Não necessariamente. Não tem escrito em lugar nenhum na lei penal que o partícipe tem que ter pena menor. Entenderam? Isso é errado dizer. Não tem. Aliás, o partícipe pode ter pena até mais alta. Quer um exemplo? Mentor intelectual do crime. Entenderam? Claro que para chegar nessa conclusão com vocês, eu teria que construir um conceito agora de autor, coautor e partícipe. Tá? Nós não temos tempo. Tá? Mas fica essa dica para vocês. Agora, presta atenção. Se a participação for de menor importância, o cara pode ter a pena diminuída. Exemplo clássico, aquele que dá autorização, aquele que fica de olho, o chamado fogueteiro. Já ouviram o fogueteiro? Ou o pipeiro. Tá? Ou seja, sabe o que está acontecendo. Ele tem noção do que está acontecendo, ele está colaborando. Mas é uma participação de menor importância. Ok? Bom, e só para deixar o assunto finalizado, senão eu não vou dormir hoje à noite. Presta atenção. Tem que começar e finalizar. Faltou uma coisa do concurso de pessoas que é muito importante,
que é um dos artigos que mais dá problema em prova e que os alunos, pelo menos da graduação, têm muita dificuldade de entender. Moçada, presta atenção. As condições de caráter pessoal se comunicam no crime? Entre os coautores? Sim ou não? Lembra que eu dei o exemplo do caso Nardoni aqui? Por que ele tem pena de 31 e ela 29? Porque ele é pai. Essa é uma condição de caráter pessoal. Eu sou o pai, entenderam isso? Eu sou o pai. Moçada, ela é mãe da criança que foi assassinada? Não. Essa é uma condição de caráter pessoal. Vocês entendem que se as condições de caráter pessoal passassem um para o outro, os dois teriam a mesma pena naquele caso? Mas elas não passam. O que eu tenho de condição de caráter pessoal fica comigo, o que ela tem fica com ela. Ok isso? Só que presta atenção. Tem condições de caráter pessoal que também são elementares dos crimes. Ou seja, estão descritas no tipo como condutas elementares. Então elas se comunicam. Entenderam? Isso responde 2 problemas de prova gigantescos para ti. Primeiro, te explica o artigo 30 do Código Penal. Ou seja, você vai assinalar a resposta que disser: as circunstâncias de caráter pessoal, os elementos de caráter pessoal não se comunicam. Essa é a regra. A exceção é quando eles também forem elementares do crime. Legal isso? Ok? E isso te responde uma outra pergunta. É a mesma fundamentação. É a mesma. Crimes próprios. Crimes próprios. O coautor responde por qual crime? Pelo crime próprio. Vamos exemplificar para ficar mais fácil? Moçada, infanticídio é o crime de quem contra quem? Da mãe, em estado puerperal, logo após o parto, contra o próprio filho. Eu tenho como ter um parto? Né? A não ser aquele filme do Arnold Schwarzenegger, lembra? Enfim, ainda não. Boa. Ainda não, eu não tenho. Né? E aí? Não sei, a hora que tiver a mínima chance, eu tenho certeza que lá em casa serei eu. Tenho quase certeza disso. Mas, enfim, o fato é, se a minha esposa em estado puerperal mata o nosso filho com a minha ajuda? Entenderam que ser mãe daquela criança é uma qualidade especial que só ela tem? Eu não tenho essa qualidade. E que é uma elementar do crime. Nesse caso, como eu conheço e estou ajudando, ela vai se comunicar comigo. Ela é exceção à regra. Entenderam? Eu vou responder por infanticídio. Mas sou pai, homem. Dane-se. E agora o exemplo que mais cai em prova para finalizar. Crimes contra a administração praticados por funcionário público. Ser funcionário público é ou não é uma elementar do crime? E é ou não é uma condição pessoal? É. Ou seja, crimes do capítulo 1 do título 11 admitem coautoria com quem não é funcionário público? Sim. E quem não é funcionário público vai responder? Como se fosse. Por quê? Porque ele conhece, desde que conheça, né? A qualidade pessoal do coautor, sabe que a qualidade pessoal do autor é aquela e que aquela é uma condição elementar do crime. Então, ele incorpora aquilo. Por exemplo, o dia que vocês forem funcionários públicos, se eu com vocês cometer um crime sabendo dessa condição pessoal de vocês, e foram dos crimes lá do 312 até o 326, 326 não dá, 325, eu vou responder pelo mesmo crime, ainda que eu não seja funcionário público. Isso despenca em prova, vocês viram? Ok? Então isso encerra uma ideia bem rasa sobre concurso de agentes, mas encerra essa ideia. Tá bom? Gente, encaminhando o fim então, preste atenção. Agradeço a atenção de vocês. Coloco mais uma vez, não só a mim, mas todo o corpo do Rico e toda a estrutura do curso à disposição de vocês, tá? Enfatizo mais uma vez para quem possa estar interessado no estudo de Direito Penal, a obra que está saindo aí no final do mês. Estou aqui à disposição de vocês para que a gente possa fazer essa preparação juntos. Tá bom? Um abraço.